Infidelidade, traição, paixão proibida, extorsão e a hipocrisia de uma sociedade burguesa. Esse é o universo do Primo Basílio, uma das obras mais impactantes da literatura portuguesa, escrita por Eça de Queiroz. Hoje vamos mergulhar nessa história cheia de intrigas e emoções. Preparados? Então vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Incentivando a Leitura. Meu nome é Josenildo Forte e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito se inscrever no canal, pedir ainda que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e que também isso possa me incentivar a fazer mais vídeos. Vamos iniciar o vídeo falando sobre o autor do livro. José Maria de Eça de Queiroz nasceu em 25 de novembro de 1845. Ele é o principal representante da escola realista em Portugal, com livros que provocaram escândalos em sua época, como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Ele foi duramente contestado por suas críticas ao clero e à própria pátria. Eça de Queiroz iniciou sua carreira literária como romântico, caminhando para a prosa realista. Dentre suas principais obras estão O Crime do Padre Amaro, de 1875, O Primo Basílio, de 1878, O Mandarim, de 1879, A Relíquia, de 1887, Os Maias, de 1888, A Cidade e as Serras, de 1901 e A Capital, publicada postumamente em 1925. Algumas características são recorrentes na obra de Eça de Queiroz, como enredos centrados no cotidiano da burguesia portuguesa, críticas ao moralismo vigente, crítica ao clero, a igreja, recorrência de descrições de modo a conferir verossimilhança com o que é narrado, exploração das dimensões psicológicas de seus personagens, tom humorístico com vistas a ridicularizar comportamentos duvidosos e vícios de caráter. Eça de Queiroz faleceu em 16 de agosto de 1900, em Paris. Bom, agora vamos ao resumo da obra. O romance se passa em Lisboa e nos apresenta Luísa, uma jovem burguesa casada com Jorge, um engenheiro. Eles moram numa casa num bairro simples e têm duas empregadas, Joana e Juliana. Porém, Luísa não gosta de Juliana, pois a acha antipática. Já Jorge não vê problemas nela, uma vez que foi ela que cuidou de sua tia até o dia de sua morte. Ele se sentia muito grato a ela. Luísa lê nos jornais que seu primo Basílio estava de volta em Lisboa. Com isso, ela relembra seu passado juntos, em que foram namorados quando ela tinha apenas 18 anos. Com a falência de sua empresa, Basílio teve que ir ganhar vida no Brasil. De lá, ele envia uma carta para Luísa acabando o namoro, dizendo que o namoro deles foi uma criancice. Jorge, devido ao trabalho, precisa fazer uma viagem longa em que ficaria ausente de sua casa por dias. Dias depois da partida de Jorge, o primo Basílio aparece na casa de Luísa para visitá-la. Ele confessa que só foi visitá-la pois sabia que seu marido não estava em casa. Basílio passa então a visitar a casa de Luísa todos os dias. Luísa passa a gostar das visitas e relembrar o tempo em que foram namorados. Então ela vê que, na realidade, nunca tinha deixado de gostar de Basílio. Com as visitas diárias de Basílio, a vizinhança toda já indagava quem era o jovem que a vinha visitar todos os dias e com que intenção. O burburinho chega aos ouvidos de Sebastião, melhor amigo de Jorge, que fica preocupado e passa a tentar entender o que estava acontecendo. Juliana, uma das criadas, também acha muito estranha as visitas e passa a ficar de ouvido em pé. Juliana era uma pessoa amargurada, seca, invejosa, tinha ódio de suas patroas. Vivia na casa do casal num quartinho insalubre, sem ventilação e cheio de pulgas. Sebastião visita Luísa e conta as fofocas que estavam rolando sobre a pessoa dela. Luísa fica indignada e nega ver qualquer coisa, que Basílio era apenas seu primo. Certo dia, Basílio lhe envia um bilhete
dizendo que a adorava, que a desejava, que sem ela não podia mais viver, que a razão dele estar em Lisboa era ela. Luísa fica muito empolgada com o bilhete e resolve escrever uma carta para Basílio, dizendo que nunca tinha deixado de gostar dele. O que Luísa sente em receber o bilhete de Basílio é o trecho que Arnaldo Antunes declama na música Amor I Love You, cantada por Marisa Monte. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que ele escrevia aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho lépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu intuito diferente. Cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Após terminar de escrever sua carta, uma visita chega à sua casa. Assustada, ela joga a carta no chão e vai receber a visita. Juliana, muito esperta, apanha a carta e aguarda. Basílio encontra um lugar que ele batizou de O Paraíso para os dois se encontrarem longe das vistas dos vizinhos bisbilhoteiros. Os dois passam a se encontrar lá todas as tardes para namorarem. A vizinhança bisbilhoteira já estranhava a saída dela todas as tardes. Para onde iria uma mulher casada toda a tarde na ausência de seu marido? Sebastião, preocupado, vai ter com Luísa para saber de suas saídas. Porém, ele fica sabendo que Dona Felicidade, amiga de Luísa, torceu o pé e estava acamada. Ele passa então a dizer a toda a vizinhança que Luísa saía para visitar e cuidar de sua amiga enferma. Com o passar dos dias, Luísa passa a achar Basílio frio, distante, sem falar que ele era muito pedante, esnobava todos e desdenhava de suas roupas simples. Seus assuntos eram só sobre a alta sociedade. Certo dia, Luísa briga com Juliana por ela não ter limpado direito o quarto. Zangada, Juliana joga a vassoura no chão e grita com Luísa, que acaba despedindo Juliana. Juliana então conta que ela está em posse de cartas que Luísa escrevia para Basílio e que Basílio escreveu para ela. Atônita, Luísa desmaia. No outro dia, ela já vai ao encontro de Basílio com uma sacola para juntos fugirem. Basílio acha aquilo uma bobagem e pede para que ela volte para casa, pois o que Juliana queria era dinheiro. Basílio, vendo que a situação era grave, resolve deixar Lisboa e Luísa na mão. Antes de partir, ele chega a lhe oferecer uma certa quantia em dinheiro, porém ela se recusa a receber qualquer coisa dele. Ele prometia voltar, que estava indo para a França apenas a trabalho, mas ela sabia que ele não voltaria mais. Juliana ia a Basílio pedir-lhe dinheiro para não contar o que sabia. Porém, ao saber que ele havia partido, ela agora vai fazer extorsão a Luísa, que não tinha de onde tirar o dinheiro. Luísa pensa em contar tudo a Sebastião e pedir-lhe o dinheiro, porém não teve coragem. Juliana dá um prazo até a chegada de Jorge para que Luísa conseguisse o dinheiro. Vendo que Luísa não ia conseguir o dinheiro, Juliana passa a se contentar com agrados que Luísa ia lhe dando, como vestidos usados, por exemplo. Jorge retorna e Juliana passa a pedir regalias a Luísa, como trocar de quarto, trocar carpete de quarto, roupas, saídas para passear. Jorge começa a achar tudo estranho, pois sabia que Luísa não gostava de Juliana e agora era aquele agrado todo com ela. Luísa diz que foi porque, na ausência dele, ela cuidou muito bem dela. Joana, a outra criada, começa a achar-se preterida pela patroa, o que faz com que Luísa também tenha que dar agrados a ela. Juliana, bem alojada, bem alimentada, com roupas finas, sobre a pele, colchão macio, saboreando a vida que nunca teve, servia alegremente a casa de Jorge. Porém, Juliana vai se acostumando com a vida boa e passa a não querer mais fazer as tarefas domésticas, deixando que Luísa as fizesse, como engomar roupa e jogar as águas sujas. Certo dia, Jorge chega em casa mais cedo e pega Juliana deitada, lendo o jornal, e sua esposa engomando roupas.
Luísa justifica as condições de saúde de Juliana, que eram fracas. Jorge achava aquilo um absurdo e fica sem entender. Irritado, ele pede para Luísa demitir Juliana o quanto antes. Bem, pessoal, vou parando por aqui o resumo. Se quiserem saber qual o final de Juliana, Luísa, Basílio e Jorge, leiam o livro e saibam o que acontece com cada um deles no final. Tenho certeza que vocês irão adorar ler essa história maravilhosa. Com o primo Basílio, Eça de Queiroz denunciava as hipocrisias e as contradições da burguesia da época, através de uma escrita marcada pelo detalhismo, ironia e forte crítica social. Como um expoente do realismo, percebemos no livro fortes críticas ao romantismo, trazendo uma heroína fútil em busca de prazeres, que tem coragem de trair seu marido, revelando com isso as aparências em que viviam os casais burgueses da época. O casamento idealizado pelos românticos é dissecado pelos realistas. No livro, o autor ainda faz críticas sutis à igreja e à monarquia, e de forma mais contundente a Portugal, ao atraso em que vivia Portugal em relação aos demais países da Europa, ao casamento, como já tinha citado, e a uma sociedade fútil, ignorante e corrupta. Nenhum personagem é completamente bom ou mau. Todos possuem defeitos humanos como egoísmo, ambição e desejo. Mas e aí, já leram esse livro? O que achou da história? Conta aqui nos comentários, e compartilhe esse vídeo com quem ama literatura. Não se esqueça de curtir e seguir o canal para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.